Tyrannosaurus Rex, o predador terrestre mais pesado que já andou pelo planeta Terra, um dos extremos da evolução biológica. Um animal tão fascinante quanto perturbador, que tem capturado e movido a imaginação da humanidade há mais de um século. No entanto, só recentemente as novas tecnologias começaram a nos permitir entender de fato como esse animal vivia, e o que descobrimos foi que o absurdo do T-Rex vai muito além do seu tamanho. Ele é um dos chamados megaterópodes, linhagens de dinossauros carnívoros que atingiram tamanhos semelhantes ao T-Rex, como o Giganotosaurus e o Spinosaurus, cada um com uma estratégia de caça única, mas a do Tyrannosaurus era certamente a mais brutal. Esse é de longe o dinossauro mais bem conhecido e amplamente estudado que existe, fazendo dele uma janela não só para outros dinossauros, mas também para o passado profundo do nosso planeta como um todo. Na primeira parte desse documentário, vamos olhar de perto esse animal, analisando cada característica para descobrir tudo o que sabemos sobre a sua aparência real em vida e como ele se compara com outros megaterópodes. Na segunda, conheceremos seu ambiente, o mundo, o continente e o clima em que vivera, bem como seus oponentes e suas presas. E na parte final, descobriremos quão próximos eles são das aves atuais, de outros dinossauros, como viviam seus ancestrais, como eles se tornaram os maiores predadores de todos os tempos e por que desapareceram do planeta. A ascensão e a queda do rei dos dinossauros. Prepare-se para ver o monstruoso Tyrannosaurus Rex como um animal real que nascia, crescia e morria. E nesse meio tempo, tinha uma das vidas mais difíceis e surpreendentes que a ciência já foi capaz de reconstruir. Essa é a história da evolução do Tyrannosaurus Rex. No extremo norte do planeta Terra, vive o urso polar. Com quase 1 tonelada e mais de 3 metros de altura quando de pé, ele é significativamente maior do que qualquer outro predador terrestre, o maior da atualidade. Seu tamanho extremo reflete um modo de vida igualmente extremo, vivendo não sobre a Terra, e sim sobre o oceano congelado no Ártico. Isso porque suas principais presas são mamíferos marinhos, como os pinípedes. Eles são capazes até mesmo de nadar durante dias, sendo extremamente hábeis na água, o que faz deles semiaquáticos. Isso faz sentido, já que outros predadores maiores do que ele vivem todos fortemente associados a ambientes aquáticos, como os maiores crocodilos, orcas e cachalotes. Isso porque na água, a diferença de densidade entre o corpo do animal e o meio em que ele vive é tão pequena que a sustentação do peso deixa de ser um fator limitante da evolução. Isso permite que animais aquáticos sejam muito maiores do que os terrestres, mas até onde sabemos, Tyrannosaurus Rex não era um animal semiaquático, o que faz da existência de um predador terrestre com as suas proporções surpreendente. Animais como tiranossauros não são normais. Apesar de muito famosos, foram poucos momentos e lugares na era dos dinossauros que sustentaram megaterópodes tão extremos quanto ele, raridades da evolução biológica. Nunca antes e muito provavelmente nunca mais existirá um predador desse tamanho no planeta Terra. Entre 1900 e 1902, Barnum Brown, curador assistente do Museu Americano de História Natural, localizou e desenterrou 34 ossos de um dinossauro terópode diferente de qualquer coisa conhecida do rico Cretáceo do Oeste americano. Em 1905, ele foi descrito e nomeado Tyrannosaurus Rex por Henry Osborn, presidente do museu, com o significado Rei dos Lagartos Terríveis, o que deu a ele a fama de Rei dos Dinossauros. Mas foi só na década de 60 que houve uma explosão de interesse na exploração e pesquisa dos fósseis da região. E em poucas décadas, mais de 40 novos esqueletos, alguns muito completos, foram descobertos. O espécime apelidado de Sul é o mais completo de todos, com apenas alguns ossos faltando, mas tendo sido recuperada basicamente inteira. A partir das décadas de 80 e 90, uma explosão de inovações digitais na paleontologia permitiram responder perguntas sobre ele antes consideradas irrespondíveis. Nos mais de 100 anos em que esse animal permeia a imaginação e a cultura popular, ele passou por muitas interpretações, se aproximando cada vez mais de uma aparência mais acurada cientificamente. No começo, ele tinha uma cabeça arredondada e uma postura ereta, arrastando a cauda,
passando por uma postura mais horizontal e uma cabeça mais curvada, mas ainda magro e alta, até chegarmos nas representações atuais de um animal extremamente corpulento e musculoso, rebaixado e emplumado. Parte disso veio com a descoberta da presença da gastralha no abdômen, um segundo conjunto de costelas que dava suporte à musculatura, dando ao esqueleto uma aparência muito mais larga. Mas como chegamos até aqui? Vamos entender onde estão as evidências de que T-Rex tinha essa aparência, analisando seu corpo e seu esqueleto com profundidade. Esse era um animal em média tão pesado quanto os maiores elefantes africanos, na casa das 7 toneladas, com seu maior indivíduo, o gigantesco Scott, com peso estimado em quase 9 toneladas. Um animal bípede que carregava todo esse peso com 4 metros de altura e 12 metros de comprimento quando adulto. Na dianteira, uma cabeça proporcionalmente grande e larga, sustentada por um pescoço curto e musculoso. Os famosos braços pequenos do Rex tinham 2 dedos virados para dentro, que, embora fossem do tamanho de um braço humano, eram muito mais fortes e certamente nada inúteis. Os membros traseiros, extremamente musculosos, terminavam em patas amplas, grandes e acolchoadas, adaptadas para o terreno lamacento e para minimizar o barulho que ele fazia ao se deslocar, como as almofadas na pata de felinos. Seu corpo terminava com uma cauda longa, musculosa e rígida na ponta, que contrabalanceava o peso do animal e servia como estoque de gorduras. De forma geral, percebemos que ele é um animal extremamente robusto e musculoso, com uma força descomunal. Quando comparado com outros megaterópodes, como os maiores espinosaurídeos e carcharodontosaurídeos, T-Rex se destaca por ser o mais curto, mas de longe o mais pesado. Ele também é o mais bem conhecido e completo dentre os caçadores gigantes, o que significa que sabemos mais sobre sua aparência e método de caça do que dos outros. Com mais de 15 metros de comprimento, sabemos que Spinosaurus era significativamente mais longo do que Tyrannosaurus Rex, mas seu corpo esguio torna ele bem mais leve. Uma adaptação necessária para o seu modo de vida nas margens de rios, pescando peixes imensos como uma garça gigantesca. Seus dentes cônicos e seu focinho longo, curvado e hidrodinâmico são evidências desse modo de vida. Já Giganotosaurus e Carcharodontosaurus, 2 predadores muito próximos que dominaram a América do Sul e a África respectivamente, também eram mais longos do que o Rex, com mais de 14 metros de comprimento. Mas seus corpos eram mais altos e sua cabeça mais chata, como um machado, adaptadas para desferir mordidas muito rápidas com seus dentes em formato de faca, que fariam suas presas sangrarem até a morte. Se compararmos o crânio desses 3 animais de uma vista superior, perceberemos quão largo era o crânio do Tiranossauro, padrão que se repete por todo o corpo, fazendo dele pelo menos 2 toneladas mais pesado do que o Giganotosaurus ou Spinosaurus. Talvez uma das características mais emblemáticas da sua anatomia sejam os bracinhos desproporcionalmente pequenos, que já foram tão ridicularizados ao longo da história, consideradas inúteis para qualquer fim prático por muito tempo, uma mera característica vestigial que não foi completamente eliminada pela evolução. No entanto, estudando as inserções musculares, percebemos que, na verdade, esses bracinhos eram tremendamente robustos e com uma força no movimento de puxar, o que significa que ele pode ter usado suas garras afiadas para se fixar de forma mais estável em presas ou até durante o acasalamento. Além disso, quando jovens, esses braços eram proporcionalmente muito maiores e mais úteis. Ao longo de sua vida, os braços cresciam menos do que o corpo, deixando-os proporcionalmente muito menores nos adultos do que nos jovens. Mas não é apenas o tamanho que chama atenção, mas também o fato de que eles sustentavam apenas 2 dedos curtos. A maioria dos dinossauros terópodes sustenta 3 dedos nas mãos, mas se olharmos atentamente para a anatomia do Rex, perceberemos o início de um 3º dedo atrofiado evolutivamente nos ossos de suas mãos. Porém, a tendência de redução do tamanho dos braços e do número de dedos atingiu outras linhagens de terópodes de forma ainda mais intensa do que nos tiranossaurídeos. Nos abelissauros como Carnotaurus, linhagem de carnívoros que prosperou na África e América do Sul durante o Cretáceo, os braços se tornaram ainda menores, com o agravante de terem perdido articulação e força, levando muitos pesquisadores a imaginarem que, se ele tinha alguma função, ela estaria associada à exibição sexual. Já nos pequenos, misteriosos e pouco conhecidos alvarezsaurídeos,
os braços se tornaram fortes, mas muitas espécies sustentavam apenas um dedo com uma garra grande e robusta, adaptada para quebrar colônias de insetos e se alimentar deles com seu focinho longo, de forma análoga a tamanduás atuais, que têm garras afiadas para quebrar cupinzeiros e um rosto longo com uma língua imensa e pegajosa. Adaptações convergentes muito úteis para a vida de insetívoros que focam em insetos coloniais, como cupins. Alguns pesquisadores defendem que o tamanho reduzido dos braços compensa o peso enorme da cabeça na dianteira do animal, deixando-o menos desengonçado e mais ágil. Curiosamente, no final do Cretáceo da América do Sul, se proliferou uma linhagem muito próxima dos tiranossaurídeos que apostou no exato contrário: braços proporcionalmente imensos e uma cabeça pequena. Os maiores megaraptores, como o Maip, tinham garras imensas nos 3 dedos das mãos e cerca de 10 metros de comprimento, tão grandes quanto os maiores predadores do Jurássico, como o famoso Allosaurus. Por mais que o cérebro seja um tecido mole, cuja fossilização é quase impossível, nós temos uma boa noção de como era o cérebro do Tiranossauros, através do mapeamento digital do interior do seu crânio, que revela o formato da cavidade em que o cérebro ficava alojado em vida. No formato de sua cóclea, percebemos uma audição muito sensível a sons de baixa frequência, como os emitidos por suas presas, sendo provavelmente capaz de ouvi-las a quilômetros de distância. O seu imenso bulbo olfativo sugere que ele tinha um dos olfatos mais apurados dentre todos os dinossauros, o que faria dele um predador extremamente sensível à presença de presas e ameaças potenciais nas proximidades. Essas pesquisas revelam um cérebro proporcionalmente grande para um dinossauro, o que pode significar que a inteligência e os sentidos aguçados eram uma parte fundamental da sua vida. Sua inteligência era comparável com a das aves mais inteligentes, como corvos e papagaios, conhecidos por serem capazes até mesmo de falar, usar ferramentas e terem relações sociais complexas. Isso faz sentido, já que hoje os maiores cérebros entre os mamíferos pertencem a animais predadores e com vidas em grupo, como golfinhos, lobos e leões. Significa que Tyrannosaurus Rex não era apenas força bruta e tamanho, mas também um animal extremamente inteligente, capaz de elaborar táticas complexas de emboscada e caçar até mesmo em grupo. Mas além do olfato e da audição excelentes, ele também contava com uma visão invejável. Seus olhos eram os maiores dentre qualquer dinossauro, e por incrível que pareça, pode ter sido o maior olho de um animal terrestre que já existiu, provavelmente com uma camada reflexiva que ajudava a capturar a luz tênue na escuridão noturna, como uma coruja. Isso é incrível porque, para a visão, o que importa é o tamanho absoluto do olho, e não o relativo, já que a área que captura fótons é maior. O que não só desbanca, como contradiz totalmente a ideia introduzida por Jurassic Park, de que esses animais não enxergavam bem. Na verdade, tinham uma visão excepcional. Essa visão extraordinária pode ser uma adaptação para um caçador noturno que precisava enxergar com precisão, mesmo apenas sob a luz das estrelas. E assim como uma coruja, ele tinha algo em comum dentre os dinossauros: uma visão binocular, possibilitada pelo seu crânio largo. Isso permitia que grande parte do campo de visão de ambos os olhos se sobrepusesse, dando a ele uma noção precisa de profundidade, tridimensionalidade e distância de uma presa. Os outros dinossauros têm campos de visão mais amplos, com olhos posicionados mais lateralmente, mas sem a sensibilidade da distância e profundidade acuradas como a do T-Rex. Mas essa era apenas uma das particularidades do crânio desse animal. Curvado elegantemente e com vários ossos fusionados, percebemos que essa é uma estrutura adaptada para aguentar uma imensa carga de estresse sem se quebrar. Sua largura e robustez davam coragem para uma musculatura extremamente desenvolvida, que davam potência para o que pode ser a mordida mais forte que já evoluiu em qualquer animal terrestre. O pescoço curto e musculoso dava a sustentação necessária para essa mordida, que podia passar da pressão equivalente a 1.400 quilos por dente. Para aguentar mais de 1 tonelada de força em cada mordida, esses dentes precisavam ser muito reforçados. Diferente dos dentes mais comuns em outros dinossauros carnívoros, em formato de faca, o dente do T-Rex tinha mais um formato de banana, extremamente grosso e curvado para trás, repleto de pequenas serrilhas cortantes nas suas extremidades. Esses dentes se enraizavam profundamente dentro do crânio, com apenas 1/3 do seu comprimento total aparente, evitando que eles se quebrassem com facilidade. Quando se quebravam,
eles eram rapidamente substituídos por novos dentes, garantindo que eles sempre estivessem com a boca repleta de 50 dentes nas suas mais diferentes fases de desenvolvimento. O maior deles já encontrado tinha cerca de 30 centímetros de comprimento, mas eles não eram todos iguais, por mais que a sua dentição não fosse nem de longe tão criativa e especializada como a dos mamíferos. Enquanto os dentes laterais eram maiores e mais largos, adaptados para perfurar ossos, os dentes frontais eram diferentes, menores e mais achatados, perfeitos para raspar ossos e tirar carne com precisão das carcaças que exploravam. Entenderemos mais pra frente exatamente como eles usavam esses dentes para matar. Mas que ele era um carnívoro, não há nenhuma sombra de dúvida. Conhecemos evidências de coprólitos de Tyrannosaurus rex, fezes fossilizadas que demonstram que não só ele consumia e digeria, como era capaz de triturar ossos de grandes herbívoros com seus dentes. Mas o que vemos preservado em sua grande maioria nessas fezes fossilizadas são ossos de filhotes de dinossauros, indicando que eles miravam preferencialmente nos jovens e debilitados, o que é uma boa ideia, já que um Triceratops adulto era um oponente à altura de um T-Rex adulto, portanto, extremamente perigoso. Para entender como ele era capaz não só de se sustentar com duas patas, mas fazer tudo isso com seu tamanho descomunal, precisamos entender um detalhe precioso de sua fisiologia. Assim como as aves atuais, Tyrannosaurus rex tinha uma respiração unidirecional, um sistema extremamente eficiente, em que o animal é capaz de extrair oxigênio de ar novo ao inspirar e ao expirar, diferente de nós, mamíferos, com sistemas bidirecionais, incapazes de trocar totalmente o conteúdo de ar do pulmão a cada respiração. Nas aves, e certamente no Tyrannosaurus rex, esse tipo de respiração era sustentado por sacos aéreos espalhados pelo corpo, e até mesmo se ramificando até o esqueleto, que se torna menos denso. Nas aves, esses sacos aéreos têm uma função fundamental ao auxiliar o voo, mas para o T-Rex, elas tinham muitas outras funcionalidades. Para além da respiração unidirecional que permitia que ele fosse muito ativo, os sacos aéreos o deixavam mais leve e mais ágil do que um mamífero com o mesmo volume, e aumentavam a superfície de troca entre o animal e o meio, possibilitando trocas de calor muito eficientes, necessárias para um animal tão grande e ativo quanto o Rex. Somos afortunados o suficiente para conhecer alguns trechos de pele fossilizada desse animal, os mais bem fossilizados, demonstrando que sua pele era extremamente grossa e queratinosa, composta de escamas arredondadas muito rígidas. Mas sabemos também que esse padrão variava ao longo do corpo, formando um mosaico de escamas pontuadas por penas que mais parecem cabelos, os mais grossos parecendo espinhos de um porco-espinho. Não temos evidências diretas deles, pois nunca os encontramos fossilizados, o que faz sentido considerando o baixíssimo potencial de fossilização de estruturas tão delicadas. No entanto, as evidências indiretas transbordam. Fósseis extraordinariamente preservados como Eutiranos mostram que tiranosaurídeos podiam ser densamente emplumados. Esse animal era muito menor e viveu muito antes, mas é um parente próximo do Rex. Ele é um grande indício de que uma boa parte deles tinham penas, o que não exclui o maior de todos. Essas penas podiam ajudar na regulação térmica ou até mesmo para exibição no acasalamento. Mas pelas peles fossilizadas que conhecemos, se existiam penas no T-Rex, elas eram pequenas e restritas a poucos lugares no corpo. É provável que filhotes tivessem muito mais penas e fossem perdendo ao longo da vida, na medida em que cresciam e se tornavam adultos, talvez pela mesma razão que elefantes, por mais que sejam mamíferos, tenham seus pelos tão reduzidos, para ajudar a perder calor com mais eficiência. Quanto às suas cores em vida, ainda não temos qualquer tipo de evidência de qual seria, o que torna elas uma tarefa e responsabilidade dos paleoartistas. Ele podia ter cores básicas como os elefantes e rinocerontes, que permitissem que eles se camuflassem a uma certa distância. Ou pode ser que a seleção sexual tenha esculpido cores extravagantes e padrões psicodélicos chamativos, como em tantas aves. Mas para saber, precisaríamos encontrar trechos de pele tão perfeitamente preservados que revelassem até mesmo estruturas celulares microscópicas que conferem diferentes pigmentos nas cores da pele de animais como ele. Essa metodologia já foi empregada em outros dinossauros, respondendo o inimaginável e sugerindo as cores em vida de animais extremamente bem preservados como o Borealopelta, que tinha uma armadura avermelhada, ou Psittacosaurus, que era bege com pontinhos pretos e uma cabeça mais escura, e o pequeno Sinosauropteryx, que era coberto de plumas laranjas com anéis brancos.
No focinho, percebemos pequenos buracos no esqueleto, chamados forames, que em vida serviam de passagem para vasos sanguíneos e tecido nervoso. Isso, associado à organização dos dentes na boca, nos leva a pensar que em vida eles ficavam cobertos por um lábio. Por mais que os dentes do Rex parecessem grandes demais para serem cobertos, podemos olhar para o exemplo dos dragões de Komodo, cujos dentes também saltam do crânio, mas em vida não ficam expostos, o que os protege do ressecamento e de danos evitáveis. Acima dos olhos, um tecido rugoso no esqueleto evidencia a presença de 2 chifres de queratina, um pequeno e um maior atrás. Algo parecido acontecia nas bochechas, dando a ele uma aparência diabólica com 6 chifres no rosto. Um dos aspectos mais sombrios da existência desses animais é quão frequentemente eles atravessavam situações extremamente dolorosas e todo tipo de sofrimento físico. A perda de um dente com uma raiz tão profunda, por exemplo, não deixava de ser sofrida, por mais comum que fosse. Sabemos que muitas fraturas por todo o corpo que formavam calos ósseos marcavam a história de cada indivíduo, muitas delas potencialmente fatais. Também eram comuns infecções gravíssimas na mandíbula, que traziam inflamações permanentes, chegando a formar buracos nos ossos e dores excruciantes. Elas podem ter tornado coisas comuns como andar, respirar e se alimentar extremamente dolorosas, mas eles de alguma forma atravessavam isso. Agora que conhecemos a anatomia desse animal de perto, vamos colocá-lo em contexto. A era dos dinossauros durou cerca de 180 milhões de anos, divididos nos períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo. Os primeiros tiranossaurídeos evoluíram no meio do Jurássico, 100 milhões de anos antes do Rex, e já vamos conhecê-los. Mas durante grande parte desse tempo, eles eram pequenos predadores de baixo clero e assim permaneceram por quase 80 milhões de anos. Os primeiros tiranossaurídeos de grande porte, com mais de 1 tonelada, só apareceram durante os últimos 20 milhões de anos do Cretáceo, e Tyrannosaurus rex existiu apenas durante os últimos 2 milhões de anos do Cretáceo, muito próximo do fim da era dos dinossauros. Eles estavam lá quando o meteoro caiu. Durante o fim do Cretáceo, os continentes do planeta Terra eram muito fragmentados, em parte por conta da posição das próprias placas tectônicas e em parte pelo nível do mar, mais de 100 metros acima do atual, inundando amplas áreas e criando muitos mares continentais rasos. Um deles cortou a América do Norte no meio durante todo o Cretáceo, sendo lar de abundantes répteis marinhos gigantes, ganhando a fama de mar mais perigoso de todos os tempos, o Mar Interior Ocidental. No fim do Cretáceo, ele já estava se retraindo na medida em que a América do Norte se elevava, reconectando os 2 subcontinentes que permaneceram isolados durante o Cretáceo, Laramídia e Apalátia. Esse era um mundo muito mais quente, úmido e florestado do que o atual, em um momento em que as plantas com flores estavam se diversificando explosivamente e formando as paisagens que conhecemos hoje, o que chamamos de Revolução Terrestre do Cretáceo. O isolamento geográfico dos continentes tornou eles grandes laboratórios da evolução, e em cada continente, grupos diferentes de dinossauros dominavam. Os tiranossaurídeos eram endêmicos da Ásia e América do Norte, mas nos demais continentes, outros grupos de carnívoros haviam se estabelecido. Uma das formações mais ricas em fósseis de Tyrannosaurus rex é a Hell Creek, que ficava localizada em uma antiga região costeira no subcontinente Laramídia, onde esse animal prosperou por vastas áreas. Lá, existia um ecossistema pantanoso nos deltas de rios que se entrelaçavam na paisagem e desaguavam em um mar continental raso e quente. As florestas, altamente suscetíveis a incêndios, eram pontuadas por clareiras abertas pelo fogo, onde outros tipos de plantas mais rasteiras e de crescimento rápido, como as canabáceas, se estabeleciam, sustentando comunidades numerosas de herbívoros gigantes. Entre os mais comuns estavam os hadrossauros como o Edmontosaurus, que mediam mais de 10 metros de comprimento, e os maiores ceratopsianos que já existiram no planeta, como Triceratops e Torosaurus. Mas o Cretáceo tardio norte-americano não abrigou somente os maiores terópodes e maiores ceratopsídeos que já existiram, como também os maiores pterossauros como o Quetzalcoatlus, o maior animal voador que já existiu. Quando de pé, ele era tão alto quanto uma girafa, e suas asas abertas somavam mais de 10 metros de comprimento, tão grande quanto um avião pequeno. Com suas asas adaptadas para voar eficientemente por muito tempo, eles podem ter sido os urubus do Cretáceo, localizando carcaças de animais
animais imensos a longas distâncias e se aproveitando delas. Isso pode ter causado uma certa frequência de interação entre tiranossauros e Quetzalcoatlus, que tem sido explorada na mídia recente como uma nova rivalidade pré-histórica. Mas nenhuma rivalidade do T-Rex é tão evidente quanto a com Triceratops, de uma certa forma, seu parceiro evolutivo. Sem dúvidas, o segundo dinossauro mais conhecido do mundo. Não só pelo seu tamanho descomunal, mesmo em comparação com outros ceratopsídeos, mas também pela generosidade do registro fóssil, que preservou muitos dos seus crânios, esqueletos e até mesmo marcas de pele, nos permitindo conhecer esse animal de perto, assim como o Tiranossauro Rex, seu conterrâneo. Esses dois animais podem ter se envolvido em um tipo de guerra armamentista evolutiva por milhões de anos, que fez deles alguns dos animais mais extremos de suas linhagens. Apesar de Edmontosaurus ter sido um outro herbívoro muito abundante e muito visado pelo Tyrannosaurus, ele não tinha nem de longe um arsenal tão defensivo e ofensivo contra seu predador quanto o Triceratops. O antagonista do T-Rex, cuja luta é representada há mais de um século, contava com seu icônico escudo ósseo que protegia seu pescoço, como também 3 chifres em seu crânio que dão nome a ele. Esse era um animal tão pesado quanto seu predador, que muito provavelmente tinha um comportamento territorialista violento e não se intimidava com a presença de um tiranossauro. Não era uma boa ideia para um Rex caçar um Triceratops adulto, muito menos sozinho e sem o elemento surpresa. Estamos muito acostumados a ver essa luta terminando sempre favorecendo o caçador, como se a presa, burra e indefesa, fosse apenas um pedaço de carne. Mas Triceratops estava certamente entre as poucas criaturas da época capazes de enfrentar e matar um T-Rex adulto. Não levaria mais do que um golpe certeiro. A mortalidade desse embate podia ser tão grande para ambos os lados que presa e predador podem ter coevoluído por milhões de anos, resultando em um dos herbívoros mais armados e um dos carnívoros mais brutais da história da vida no planeta Terra. Isso explica por que Tiranossauros mirava nos jovens e pequenos, o que obrigava Triceratops a se reproduzir prolificamente. Por mais que eles tivessem o porte de um elefante, muito diferente deles que tem um filhote a cada 4 anos ou mais, Triceratops botava mais de 50 ovos, talvez mais do que uma vez por ano, todos os anos em sua idade reprodutiva. Isso faria com que os adultos grandes fossem sempre a minoria absoluta de uma população, em sua grande parte composta de filhotes e jovens menores, cujo destino da maioria era morrer na boca de um tiranossauro. Embora matar filhotes fosse mais fácil, os adultos continuavam sendo uma presa muito mais atrativa, já que o abate e consumo de um adulto é muito mais eficiente energeticamente do que o trabalho de caçar dezenas ou centenas de filhotes. O que ditava o tamanho da presa era a oportunidade. Uma das lendas mais amplamente disseminadas sobre o T-Rex é de que esse animal era tão grande e tão lento que ele seria incapaz de perseguir suas presas, e que, portanto, seria um carniceiro, explorando carcaças gigantes de dinossauros herbívoros. Mas isso passa muito longe da realidade. Estudos biomecânicos sugerem que ele era capaz de ultrapassar os 30 km por hora, embora estimativas oscilem. Pode não parecer muito, mas é tanto quanto um corredor profissional olímpico, com a diferença de que Rex poderia sustentar essa velocidade por muito mais tempo. Isso porque seus pés tinham uma adaptação peculiar que tornava sua corrida mais resistente e eficiente, a condição arctometatarsália, em que seu metatarsal do meio praticamente se fundia entre os dois laterais, formando uma estrutura muito sólida e robusta. O que é fascinante, já que essa é uma adaptação para corridas de longas distâncias, em um predador do tamanho de um elefante. Mas embora ele fosse capaz de perseguir presas, sua estratégia de caça podia ser muito mais econômica energeticamente, envolvendo o mínimo possível de perseguição ativa. Evidências como a de um dente de Rex incorporado a 2 vértebras de Edmontosaurus fundidas revelam que esse animal foi atacado, sobreviveu com o dente alojado e acabou formando ossificações ao redor dele. Evidência direta de que Tiranossauros caçava animais vivos, embora talvez não recusasse carcaças. Seus olhos gigantes e visão aguçada sugerem que ele teria uma visão noturna muito boa, o que faria dele um excelente caçador noturno, atacando suas presas em emboscadas sorrateiras, sem grandes perseguições. Assim como elefantes que têm pés acolchoados, a aproximação de um Tyrannosaurus Rex podia ser surpreendentemente silenciosa, apesar do tamanho. Quando atacavam suas presas, possivelmente muitas delas dormindo, eles miravam o pescoço e a coluna, desferindo um golpe certeiro
e fatal. Ele não era um guepardo que persegue com velocidade suas presas, e sim um tigre que mata surpreendendo, esperando o momento perfeito. As muitas marcas de dentes de Rex que conhecemos em ossos de dinossauros herbívoros revelam a chocante brutalidade desse animal, que primeiro mordia com uma força extrema a ponto de quebrar os ossos da presa, provavelmente deixando-a sem os movimentos dos membros para se defender. Depois, com a força impressionante de seu pescoço, ele puxava a carne juntamente com o osso, causando ferimentos que imobilizavam instantaneamente e matavam em poucos minutos. Esse tipo de alimentação de pontuação e puxada é raro, porque animais capazes de quebrar ossos com seus dentes são raros, sendo os maiores tiranossaurídeos os únicos dinossauros capazes disso. Todo esse poder não era empregado apenas nas suas presas, mas também em seus iguais. Cicatrizes e marcas de mordidas faciais são comuns dentre os tiranossaurídeos, revelando o hábito de disputar por recursos, como caça, território ou parceiros sexuais, através de lutas sanguinárias semelhantes a disputas de hipopótamos atuais, que usam seus dentes e sua boca como armas. Mas T-Rex não fazia somente guerra, ele também fazia amor. O acasalamento desses animais permanece de certa forma um mistério, considerando a posição desajeitada da cloaca. Mas é provável que, assim como algumas das aves mais basais, os machos tivessem um pênis com uma certa mobilidade e permitissem a cópula em uma variedade de posições maior do que imaginamos. É possível que a cada temporada de acasalamento, novos casais se formassem, mas Rex tinha inteligência social o suficiente para sustentar relações monogâmicas que durassem por toda a vida, como muitas aves atuais. Destinado a ficar maior do que um elefante africano, esse animal nascia de um ovo não muito maior do que o de um avestruz, com menos de 1 metro de comprimento no seu primeiro dia de vida. Mas eles provavelmente nasciam emplumados, alongados e com proporções muito diferentes dos adultos. Ao contrário de nós, que nascemos com cabeças proporcionalmente grandes e nos tornamos adultos menos cabeçudos, eles tinham uma cabeça bem menor quando jovens. Era um outro tipo de predador. Esqueletos de animais jovens são mais difíceis de serem encontrados, porque precisam de condições muito específicas de preservação, por serem menores e muito mais delicados, o que faz da juventude do Tiranossauros um debate muito intenso. Mas além de entender o esqueleto dos juvenis, também podemos olhar para o esqueleto dos adultos para entender como eles cresciam. É possível analisar anéis de crescimento ósseo que se alternam anualmente com as estações, revelando momentos de crescimento rápido e devagar que nos mostram com quantos anos aquele animal morreu. Nenhum dos Rexes que já foram avaliados com essa metodologia tinha passado dos 30 anos de idade, o que indica que essa pode ser uma idade próxima da expectativa de vida de um tiranossauro. Para isso, eles precisavam crescer rápido, e o cuidado parental, tão comum entre aves e animais mais inteligentes, é uma possibilidade cada vez mais considerada pelos pesquisadores. Tiranossauros Rex podiam ser pais e mães cuidadosos, atentos e superprotetores com seus ninhos e filhotes pequenos, que talvez seguissem instintivamente seus pais, como os pintinhos de uma galinha. Explorando sozinhos, eles eram capazes de encontrar alimento, mas se aproveitando das caças dos adultos, suas chances de sobrevivência eram muito maiores. Quando jovens, eles eram muito mais ágeis e rápidos, com suas pernas longas e corpos esguios, adaptados para perseguir uma outra categoria de presa, menor e mais ágil. Esse era um animal que podia começar a vida comendo insetos e pequenos anfíbios, passando a comer mamíferos, répteis e todo tipo de presa cada vez maior, até chegar nos herbívoros gigantes. Isso significa que durante seu crescimento, ele atacava animais de todos os portes, o que pode explicar a total ausência de predadores de médio porte e relativa pobreza de predadores de pequeno porte nas formações em que T-Rex é conhecido. Ao longo de sua vida, ele atravessava o que chamamos de transição ontogenética de nicho, se alimentando de presas diferentes enquanto crescia freneticamente, ingerindo mais de 100 quilos de carne por dia na sua adolescência. Quando comparamos a taxa de crescimento do Tyrannosaurus com a de outros tiranossaurídeos, percebemos que ele não era só maior e vivia mais, como crescia absurdamente rápido dos 10 aos 20 anos de idade. Isso significa que ele não era apenas o predador de grande porte do ecossistema, mas também o de pequeno e de médio, competindo apenas com algumas espécies de raptores durante sua juventude. Mas uma espécie controversa de tiranossauro que pode ter convivido com o Rex talvez mude esse cenário, claro, se ela realmente existiu. Nanotyrannos pode ter sido um predador de médio porte que conviveu com tiranossauros, competindo potencialmente com seus juvenis. Com 9
900 quilos, ele era 1/10 do peso do Rex, mas era tão grande quanto o maior predador terrestre atual. O debate acerca da interpretação da sua anatomia é antigo e está muito longe de um consenso. Enquanto uns argumentam que esse era um segundo tiranossaurídeo que ajuda a explicar a aparente ausência de predadores de médio porte no Cretáceo Superior norte-americano, outros interpretam como um estágio juvenil do próprio Tyrannosaurus Rex. A ideia de que ele é uma espécie válida e separada tem ganhado força nos últimos tempos, depois de passar alguns anos sendo considerada ultrapassada. Se eles viviam em grupos e usavam as diferentes habilidades de caça dos diferentes estágios de crescimento para abater suas presas de forma estratégica e altamente coordenada, não só isso demonstra inteligência, cuidado parental e comportamento gregário, como significa que se formos sortudos o suficiente, podemos encontrar algum túmulo coletivo desses animais que contenham um suposto nanotiranos, sugerindo que ele é na verdade um tiranossauro jovem. Talvez a vida em grupo, em família, fosse a chave para o sucesso e a sobrevivência dessa espécie, tão frequentemente retratada como solitária, mas cuja coletividade pode ter os tornado ainda mais perigosos do que imaginamos. Como leões e lobos que caçam em grupo, eles podem ter sido capazes de caçar mesmo as maiores e mais desafiadoras presas com uma taxa surpreendente de sucesso, graças à colaboração de vários indivíduos. No entanto, a ecologia de filhotes e adultos podia ser tão fundamentalmente diferente que pode ser que na verdade não compensasse que eles vivessem juntos em um grupo, já que se alimentavam de presas diferentes e provavelmente habitassem ambientes diferentes. Mas como as dezenas de espécies de tiranossaurídeos evoluíram? Para responder isso, precisamos olhar para o cladograma dos dinossauros, uma árvore genealógica evolutiva que representa graus de parentescos, grupos e ancestrais comuns entre eles. Percebemos que a primeira grande separação é entre os dinossauros ornitísquios e saurísquios. Os ornitísquios são compostos de grande parte dos dinossauros herbívoros, como estegossauros, ceratopsianos e hadrossauros. Já os saurísquios incluem os terópodes, dinossauros bípedes em grande parte carnívoros, e os saurópodes, dinossauros pescoçudos gigantes. Dentro dos terópodes, Tyrannosaurus pertence ao grupo Tetanurae. Um animal basal bem no início desse grupo foi o ancestral comum entre o T-Rex, Spinosaurus e Giganotosaurus. O primeiro grupo a se dividir foi o dos megalossauroides, ao qual pertence Spinosaurus. Eles são um grupo irmão dos Aveterópodes, que incluem os alossauroides, como Giganotosaurus e Carcharodontosaurus, mas também Coelurosauridae, o grupo mais diverso de dinossauros terópodes. Dentre os Coelurosauridae estão os tiranossauroides e os Maniraptoriformes, como o Velociraptor e todas as aves. Isso significa que Tyrannosaurus Rex é muito mais aparentado com qualquer ave do que com qualquer outro megaterópode, por compartilharem um ancestral comum muito mais recente. Significa também que ele participava da linhagem de dinossauros gigantes mais próxima das aves atuais, e que provavelmente mais compartilhava características com elas, embora não fosse o ancestral delas. O grupo Tyrannosauroidea surgiu no Jurássico Médio, um momento de diversificação explosiva do grupo dos dinossauros. Isso foi 100 milhões de anos antes da existência do T-Rex, o que significa que quando ele apareceu, esse já era um grupo de predadores tremendamente antigo e que já tinha produzido dezenas de espécies conhecidas. Os tiranossauros gigantes não aparecem até os últimos 20 milhões de anos do Cretáceo, o que significa que durante 80 milhões de anos, eles eram como quilescos, animais caçadores de porte pequeno a média. Encontrado na Sibéria em 2010, ele é o tiranossauro mais antigo conhecido, tendo 3 a 4 metros de comprimento, um corpo esguio, braços longos e com 3 dedos e uma crista curiosa na cabeça. Ele estava longe de ser o predador de topo de seu ecossistema, se alimentando de lagartos, salamandras, tartarugas e mamíferos. E é difícil acreditar que um ser tão figurante no teatro do Jurássico deu origem ao rei dos dinossauros, mas sua anatomia não mente. Os Tyrannosauroidea têm características cranianas compartilhadas muito únicas, como a fusão dos ossos nasais no topo do focinho, uma frente do focinho arredondada e larga e um pequeno chifre na frente do olho. Outro tiranossauro antigo viveu no Jurássico Tardio, onde hoje é a China, tendo sido batizado Guanlong. Pesando cerca de 70 quilos, ele era o mesmo tipo de predador que quilescos,
rápido e ágil, e assim como ele, também tinha uma crista, mas ainda mais pronunciada. Esses fósseis sugerem que esse é um grupo que teve suas origens na Ásia e se expandiu para a América do Norte, através da ligação que existia entre a Sibéria e o Alasca. Muitos grupos foram capazes de se expandir amplamente durante o Jurássico, porque a Pangeia ainda estava no início do seu processo de fragmentação, muito diferente do mapa mundi do período Cretáceo. Mas esse padrão de caçadores pequenos não durou para sempre, e na passagem entre o Jurássico e o Cretáceo, no meio de um evento de extinção em massa muito mal compreendido, os tiranossauros aproveitaram a chance para ficarem maiores e escalarem alguns degraus na pirâmide ecológica. O também chinês Sinotyrannus pesava quase 1 tonelada já no início do Cretáceo, mais de 10 vezes o peso dos primeiros tiranossauros. Com 125 milhões de anos de idade, ele é o tiranossauro de grande porte mais antigo conhecido. Com o mesmo tamanho, mesma idade e também chinês, Yutyrannus foi um outro animal muito interessante encontrado em 2012, provando que tiranossauros grandes já eram comuns na Ásia durante o início do Cretáceo. Mas ele tem algo de espetacular: as já citadas penas preservadas que provam que esses animais podiam ser densamente emplumados, fazendo dessa espécie uma peça fundamental no quebra-cabeça da aparência do Tyrannosaurus Rex, mesmo que ele fosse 7 vezes mais pesado do que o Tyrannus. Mesmo que não fossem muito grandes, esses primeiros tiranossauros já eram inteligentes, o que significa que eles ficaram espertos antes de ficarem gigantes, talvez em resposta aos muitos desafios de ser um predador de seu tamanho, oprimidos por dezenas de milhões de anos por predadores maiores. Tiranossauros verdadeiramente gigantes, robustos, com dentes grossos e braços pequenos, surgiram e explodiram em diversidade de 80 a 84 milhões de anos atrás, na Ásia e América do Norte. No norte do continente, onde hoje é o Canadá, existiam animais como o Albertosaurus, com até 9 metros de comprimento e 2 a 3 toneladas de peso, com o mesmo porte, mas vivendo onde hoje são os Estados Unidos, os estados onde mais tarde seria ocupado pelo próprio T-Rex, existiram animais como Daspletosaurus e Gorgosaurus, ambos predadores de topo. Ainda mais ao sul, onde hoje é o México, habitou o gênero Labocania, de tamanho e de forma muito comparável aos animais que acabamos de citar. Isso demonstra que por milhões de anos antes de T-Rex dominar o continente inteiro, várias espécies de tiranossauros menores do que ele, mas ainda muito grandes, ocupavam territórios limitados. Mas a linhagem que deu origem a Tyrannosaurus Rex teve muito provavelmente sua origem na Ásia, com um animal muito parecido com Tarbosaurus, um tiranossauro asiático gigante e muito bem sucedido, muito aparentado com o Rex. Isso significa que ele pode ter sido uma praga invasiva que extinguiu todos os tiranossauros menores quando chegou na América do Norte e passou a se estabelecer lá. No entanto, muito recentemente, uma espécie que bagunça essa explicação foi descrita e nomeada Tyrannosaurus macraensis. Apesar de muito fragmentário, o espécime é com certeza tão grande quanto o Rex, com um comprimento estimado de 12 metros, mas de 5 a 7 milhões de anos mais antigo do que ele. Isso demonstra que existiam tiranossauros colossais na América do Norte muito antes do que imaginávamos, mas precisamos de mais material para entender melhor se se trata de um ancestral do Rex ou uma segunda linhagem que tomou proporções gigantescas. Mas a confusão não termina aí. Em 2022, um estudo propôs que os fósseis atribuídos a T-Rex, na verdade, possuem variações anatômicas próprias de espécies diferentes e propôs 2 novas espécies, dividindo o T-Rex em 3. Segundo o estudo, a espécie ancestral mais antiga seria Tyrannosaurus imperator, que então se extingue e dá origem a 2 espécies que conviveram, Rex e Regina, o rei e a rainha. Tyrannosaurus Rex com uma construção mais robusta e Regina sendo mais graciosa, nas palavras dos pesquisadores. A ideia não é nada absurda do ponto de vista biológico e evolutivo, já que esse é um processo relativamente comum, principalmente considerando que esse é um gênero que durou milhões de anos e ocupou um continente inteiro, o que favorece a formação de novas espécies. No entanto, esse estudo foi amplamente criticado e muitas outras explicações para as variações observadas continuam sendo consideradas mais válidas do que essa reclassificação proposta, o que significa que T-Rex continua sendo uma só espécie válida. Como todos os aspectos
aspectos de sua vida são marcados por debates e contestações, seu status taxonômico não seria diferente. O que é consenso é que se tratava de um predador sem igual na história da vida. Mas seu reinado chegou ao fim subitamente, 66 milhões de anos atrás. Tyrannosaurus Rex foi um dos últimos dinossauros. Ele estava lá para presenciar o dia mais sombrio e macabro da história da vida no nosso planeta. Quando um asteroide do tamanho do Monte Everest caiu na península de Yucatán a mais de 40 mil km/h, terminou a Era dos Dinossauros e começou a Era dos Mamíferos, o Cenozoico. O impacto atingiu o planeta como um tiro em um sino, enviando ondas sísmicas que causaram terremotos de magnitudes inimagináveis em escala global. A água do mar raso da península, fervida instantaneamente, causou uma explosão de vapor hipersônica que varreu todas as formas de vida no seu alcance. O material da crosta derretida e do manto terrestre ejetado pelo impacto fez sua reentrada no planeta, causando uma chuva de meteoros que ferveu a atmosfera terrestre, causando incêndios globais. Erupções vulcânicas foram ativadas por todo o planeta, causando uma catástrofe atmosférica que criou uma nuvem de fumaça e fuligem que demorou décadas para assentar, tornando o planeta um mundo tóxico, escuro e frio. Nessas condições, tudo que tornava o tiranossauro o rei dos dinossauros contou contra ele. Seu tamanho, sua imensa demanda calórica e dependência de abundância de presas gigantes era incompatível com esse novo mundo. Em um dia, ele era o rei dos dinossauros. No outro, ele não existia mais, derrubado do seu trono durante seu auge absoluto, o que torna ele um dos únicos dinossauros não avianos que temos certeza da causa exata da extinção, diferente, por exemplo, de Giganotossauros ou Spinossauros, que se extinguiram muitos milhões de anos antes, gradualmente e provavelmente pela ação de mudanças climáticas e competição ecológica. Talvez uma última geração do Rex possa ter nascido nas primeiras semanas do Cenozoico, das poucas ninhadas que sobreviveram cobertas por cinzas. Certamente, se isso aconteceu, eles não duraram muito, mas significa que o último Tiranossauro Rex vivo foi um filhote que morreu em um mundo escuro e vazio, talvez predado por mamíferos famintos. Mas mesmo dezenas de milhões de anos após sua morte, esse animal não foi esquecido. Ele vive na imaginação dos descendentes longínquos dos mamíferos que eles oprimiram durante milhões de anos. Nós, humanos, somos capazes de olhar para um animal tão diferente de qualquer coisa que existe hoje e, de alguma forma, ainda encontrar algo de familiar e de amedrontador nessa figura. O fascínio interminável que temos com ele, com tantos outros dinossauros de seu mundo, serviu de porta de entrada para a ciência durante gerações inteiras. Ele nos inspira a contemplar a maravilha da natureza, a profundidade do tempo e o nosso lugar na existência. A maneira com que eles capturam a imaginação de pessoas de todas as idades, artistas, cientistas e curiosos, trouxe de uma certa forma esse animal de volta à vida. Talvez a consciência que ele provoca torne o mundo um lugar melhor, deixando um legado involuntário que transcende sua extinção. Esse vídeo foi baseado na obra de Steve Brusatte, Ascensão e Queda dos Dinossauros, que você pode ler em português através do link na nossa descrição. Descubra também mais obras incríveis como essa na biblioteca do nosso site. Torne-se membro do canal para ter acesso a mais de 15 horas de conteúdo exclusivo, como outras histórias da natureza e um curso introdutório para o universo da paleontologia e da evolução. Muito obrigado por assistir até o final, se inscreva, compartilhe com um amigo e tenha uma ótima vida.